E agora é hora de entrevista aqui nos Pingos nos Is, para falarmos um pouco mais aí sobre as perspectivas econômicas para 2022, né? Nós vamos conversar agora com Adolfo Saxida, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Boa noite, secretário. Boa noite a todo o público da Jovem Pan, é um prazer estar aqui. Obrigado. Prazer é nosso, secretário. Eu queria iniciar com o senhor, né, nessa recente edição dessa medida provisória que foi assinada pelo presidente Bolsonaro, que cria o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. A expectativa é de melhorar, de fato, aí, o ambiente de negócios no Brasil, secretário? Olha só, essa medida, ela aumenta a segurança jurídica, aumenta a transparência, aumenta a agilidade, diminui a burocracia e diminui os custos do processo cartorial no Brasil. Então, para quem está nos ouvindo, olha só, você está numa cidade, você precisa consultar alguma coisa referente a um imóvel de outra cidade, você tem que ir até lá. Isso é um absurdo no momento que nós estamos hoje. Então, você tem muitos custos cartoriais que eles precisam ser reduzidos. Essa medida provisória, ela vai diminuir drasticamente a burocracia e melhorar e muito a segurança jurídica. Com mais segurança jurídica, nós vamos ter mais negócios, mais investimento e mais emprego no país. Guilherme Fiuza, nós estamos aí recebendo então o secretário Adolfo Saxida. Sua pergunta, Fiuza. Boa noite, secretário Saxida. O senhor podia, nessa linha que o senhor seguiu no comentário anterior, nos dar um quadro um pouco mais amplo do funcionamento dessa medida? Nós sabemos que o governo está seguindo nesta diretriz de desburocratização desde a Lei da Liberdade Econômica, que também afeta esse tipo de entrave para o empreendimento. O senhor deu um exemplo sobre cartórios, a questão do deslocamento. O senhor podia dar um quadro um pouco mais amplo do que essa medida alcança? Obrigado pela pergunta, Fiuza. Olha só, vamos começar com os efeitos para os empresários. O pequeno empresário no Brasil, ele tem muita dificuldade de acesso ao crédito. Porque quando você vai pegar dinheiro emprestado no banco, o banco pede uma garantia. O que acontece é que o pequeno empresário no Brasil geralmente não é dono do imóvel. As garantias dele são apenas móveis. E o que acontece? Os bancos, as financeiras, têm muita dificuldade em aceitar garantias móveis. Por quê? Porque você não sabe onde procurar se aquele imóvel já tem alguma restrição ou não. Então, essa medida provisória, ao centralizar a informação num único lugar, o que, aliás, é a recomendação da OCDE, recomendação internacional, você vai ter que... Todo mundo vai poder checar se aquele imóvel está ok, se você pode usá-lo como garantia ou não. Então, isso vai dinamizar o uso de bens móveis, que vai alavancar, por sua vez, o crédito para o pequeno empresário. Mas vamos olhar o cidadão comum hoje. Vou dar um exemplo real. Um casal se separou. O casal era de Londrina, Paraná, onde eu nasci. E eles tinham um imóvel em Cascavel. O casal tem que ir até Cascavel para pegar os documentos do imóvel, voltar para poder dar prosseguimento ao divórcio. Você liga para o cartório e fala, não, eu vou pagar adiantado e você deixa o documento aí. E o cartório diz, não, aqui não tem esse serviço, você tem que vir aqui pagar. Aí você chega lá no cartório e paga. Aí você pensa, bom, agora eu vou pegar o documento. Não, leva mais de um dia para você. E você fica lá esperando, perdendo seu tempo na cidade. E um detalhe, vários cartórios não aceitam nem cartão de crédito, nem cartão de débito. Então, o que essa medida provisória está fazendo é modernizando o serviço de cartórios no Brasil. Os ganhos para a população são enormes, são ganhos sociais gigantescos. Por exemplo, uma criança nasceu, você vai poder registrar a criança dentro do hospital. Você vai lá, digitaliza os documentos, manda para o cartório, está registrado. Então, são ganhos sociais muito grandes e ganhos econômicos gigantescos com essa medida. Agora a sua pergunta, José Maria Trindade. Pois é, secretário, muito boa noite. Eu me lembro muito bem, durante a Constituinte, o debate sobre esse assunto cartórios, né? Muita gente entendia que tinha que ficar no governo. Quer dizer, se o governo tem indústria, tem empresa de petróleo, deveria cuidar também de cartórios, né? Mas acabou, durante a Constituinte, o Fogaça me dizendo, olha, é melhor ficar
nas mãos de autorização, né, de uma concessão, do que nas mãos do governo, porque seria muita concentração de dados sobre o cidadão nas mãos do governo. Era o medo na época, lá em 86, 87, no debate da Constituinte. Mas, secretário, eu queria perguntar um tema bem atual. O presidente Jair Bolsonaro, ele está na mesa dele para sancionar ou vetar a lei que prorroga, né, a desoneração de folha de pagamento. São 17 setores importantes aí da economia que estão dependendo exatamente desta decisão do governo. E hoje, com a prorrogação da cobrança do IOF, dá a impressão de que ali está a origem para o presidente sancionar a prorrogação da desoneração. É por aí? O presidente vai sancionar e a origem desses recursos é esta, do IOF? Maria, eu vou pedir desculpas para não ser claro nessa resposta. Esse assunto está sendo debatido internamente no Ministério e, claro, vamos encontrar a solução para poder colocar a medida de pé, tal como foi determinado, tanto pelo Congresso Nacional como pelo Presidente da República. Mas eu peço licença para não entrar em detalhes. Augusto Nunes, nós estamos recebendo o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, do Ministério da Economia, também abordando as questões econômicas, evidentemente, e as perspectivas, né, Augusto, para 2022. Saxida, boa noite. Eu queria lembrar que eu li há pouco tempo um texto em que você enumerava mudanças aparentemente pequenas, né, feitas pelo governo, que mudaram muita coisa na economia. Eu queria que você citasse pelo menos 3 exemplos, né, daquela relação bem longa que você publicou. Bom, agradeço, Augusto Nunes. A primeira, ela é pequena para quem você fala para um estrangeiro, ele não entende isso, que é, por exemplo, o novo marco de saneamento. Se você chegar para um estrangeiro e falar que no Brasil 1 a cada 6 escolas não tem banheiro, ninguém entende. Então, o que acontece é que é natural que na mídia você dê muito destaque para as grandes reformas, mas não preste tanta atenção nas pequenas reformas. Por exemplo, o novo marco de saneamento é uma revolução isso. Isso vai levar saúde, vai levar saneamento básico, água e esgoto para o grosso da população brasileira. E, claro, vai resultar em mais investimentos. Outro marco importante, a transação tributária. Transação tributária, quantas vezes nós não vimos já um pequeno empresário começar um negócio, aí ele quebra. Ele não consegue começar outro negócio porque ele deve um dinheiro para o fisco federal. Ele não tem mais condição de pagar aquilo e você fica cobrando, enterrando a vida da pessoa por anos. Então, com a transação tributária, a gente consegue resolver esse problema. Uma outra medida, o novo FGTS. Olha, o novo FGTS, nós já devolvemos para a população brasileira 80 bilhões de reais de dinheiro que era dela. 43 bilhões em 2019, 37 bilhões em 2020. Tudo isso sem custo fiscal. Criamos um mercado de recebível de FGTS, de saque aniversário. Hoje, o trabalhador do setor privado, ele pode pegar dinheiro emprestado num banco pagando uma taxa de juros menor do que um funcionário público. Tudo isso foi criado por causa do novo saque aniversário. Nós criamos, e pouca gente notou, a maior revolução estrutural no mercado de terras brasileiras, o FIAGRO. Meu amigo, presta atenção no que eu estou falando. O fundo imobiliário do agronegócio é a maior revolução no mercado de terras no Brasil. E agora, nós estamos lançando um novo marco de garantias e a medida provisória de registros públicos, que vai de maneira conjunta, nós conseguimos ter um efeito na economia 10 vezes superior à alienação fiduciária. Então, isso é o seguinte, nós estamos devolvendo ao trabalhador brasileiro o direito de usar uma garantia que é dele. Hoje, por exemplo, o trabalhador brasileiro, ele pega 10 mil reais emprestado num banco para comprar um imóvel de 100 mil, o imóvel inteiro fica em garantia do banco. Está errado. A garantia do banco tem que ser os 10 mil. O resto é do trabalhador, é do empresário. Então, essas pequenas mudanças, Augusto, são muito parecidas com aquela luta de boxe que o lutador vai minando a linha de cintura do adversário. Quem não entende, fala, pô, ele não acertou o rosto do adversário. Não acertou o rosto. Mas os golpes na linha de cintura, eles vão se mostrar o seu valor no longo prazo. E é esse o nosso compromisso. Nós não estamos mais aqui
para voo de galinha. O Brasil cansou. Nós precisamos de crescimento sustentável de longo prazo, e é isso que nós estamos construindo aqui. Ainda nessa linha, secretário, como o senhor falou dessa questão do voo de galinha, é muito comum no Brasil, infelizmente. No primeiro ano do governo, o crescimento na casa de 1%, 2019, grande expectativa para 2020, aí veio a pandemia, se falou até em queda de 10%, felizmente metade disso. Esse ano a expectativa é em torno de 4% de crescimento e há uma expectativa até de um PIB negativo ou um PIBinho para 2022. Qual que é a avaliação do senhor aí? O senhor confia numa recuperação econômica de fato em 2022? Estou muito tranquilo, veja. Deixa eu fazer um breve retrospecto. Em 2019, aconteceu o maior desastre ambiental da história brasileira, que foi Brumadinho. Em 2020, a maior crise de saúde pública da história brasileira, que é a pandemia de Covid. E em 2021, uma piora da pior crise de saúde pública da história brasileira, associada à maior crise hídrica em um século. Ainda nesse ano de 2021, nós tivemos no terceiro trimestre desse ano a maior queda do agronegócio em quase uma década. Então, nós estamos tendo vários choques negativos na economia que estão sendo originados pelo lado da oferta agregada. E aqui é que eu quero chamar a atenção. Quando você olha Brumadinho, quando você olha a pandemia, quando você olha o risco climático, e você está olhando para choques de oferta. E tem muitos analistas que estão olhando choques de demanda. Não me parece que esse é o caso no momento atual. Por que isso é importante? Porque quando você olha a economia pelo lado da oferta, que é o que nós estamos fazendo aqui, você vai ver que nós temos uma política centrada no binômio econômico, consolidação fiscal e reformas para o mercado para aumento da produtividade. Então, quando você olha os últimos resultados do PIB, por exemplo, você vai ver o seguinte: automóvel. Por que a produção de automóvel caiu? Foi por falta de demanda? Não foi por falta de demanda. Foi porque você tem um problema nas cadeias globais de produção e está faltando chip no mercado. Então, quando você fala de quebra de cadeia global de produção, você também está falando de choque de oferta. Para 2022, o que eu imagino? Eu acredito que o clima vai se normalizar, nós vamos ter chuvas normais, você vai normalizar também a quebra das cadeias globais de produção. Com a graça de Deus, vamos torcer para a pandemia se dissipar, e com isso a economia vai voltando para os eixos. E essas medidas que nós temos tomado para aumento da produtividade vão mostrar resultado. Por exemplo, nós diminuímos em 10% a tarifa externa comum. Essa é a maior medida de abertura econômica desde Collor de Mello. Então, para aqueles que dizem que esse governo não abriu a economia, eu estou respondendo com um dado. Nós fizemos a maior abertura econômica desde o governo Collor. Nós estamos tomando uma série de medidas que, passo a passo, e com a graça de Deus, vão colocar a economia brasileira no crescimento econômico sustentável de longo prazo. É isso que eu chamo a atenção de todos. Ano que vem, crescimento do emprego e aumento do investimento privado. É a economia pelo lado da oferta. Sua pergunta agora, novamente, Fiuza. Secretário, nós vimos, ficando aí na esfera macroeconômica, né? Nós vimos de uma agenda virtuosa que o país queria há muito tempo e esse governo foi operacionalizar, que era a reforma da Previdência, e vinha em seguida a reforma do Pacto Federativo, que era uma reforma revolucionária, muito engenhosa, que equilibraria o sistema fiscal brasileiro por muito tempo. E a pandemia atropelou isso tudo. Estes recursos que seriam repassados dentro de uma reforma engenhosa foram repassados a título de socorro e o governo seguiu, apesar deste endividamento, seguiu procurando fazer a economia manter seus sinais vitais, aparentemente conseguiu, com a dita retomada em V, e aí agora, evidentemente, outros efeitos
da pandemia aparecem como essa pressão inflacionária que não tem precedente há muito tempo, né? O senhor vem falando aí sobre as reformas que são fundamentais para se sair da crise. Nesse momento, com o repique inflacionário, o que a gente tem que olhar em termos de Executivo e de Congresso Nacional como prioridade de reforma para a gente conseguir sair desse novo sufoco? Para mim, a privatização da Eletrobras. O que acontece é o seguinte: o mundo inteiro sofreu com o aumento da inflação esse ano, não é só o Brasil. Aí as pessoas falam, mas o Brasil está muito forte essa volta da inflação. Em parte porque o Brasil, ainda por cima, sofreu a maior crise hídrica em um século. Sofreu a maior crise do agro em uma década. Então, esses choques de oferta afetaram negativamente o processo inflacionário. Agora, nós temos que ser claros, o Brasil tem um problema conjuntural e um problema estrutural no mercado de energia. Com a volta das chuvas, o problema conjuntural é resolvido. Agora, nós temos um problema estrutural. E como é que resolve isso? Aprovando o novo marco de energia, que está no Congresso Nacional, e aprovando e concluindo o processo de privatização da Eletrobras. E, claro, temos que insistir na agenda microeconômica. Nós temos que aprovar o novo PL, o PL que mostra o novo marco de garantias. Esse novo marco de garantias é fundamental para dinamizar o canal de crédito na economia. Temos que aprovar a medida provisória de modernização dos registros públicos para auxiliar na retomada via canal de crédito. Então, temos que insistir nas reformas microeconômicas que me parece terão muito espaço no ano que vem. Estamos recebendo aqui nos Pingos nos Is o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida. Sua pergunta, José Maria Trindade. Pois não, secretário, há uma grande demanda aí de reajuste salarial para os servidores públicos, né? E o estopim foi os recursos, né, de 1 bilhão e 700 milhões de reais, que seriam para a polícia, reajuste para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, mas o próprio presidente diz que no orçamento não há esse indicativo claro, ou seja, não há esse engessamento do recurso, né? Mas como seria para o governo enfrentar no ano que vem, agora, falo ano que vem, é daqui a pouco, né, ali na esquina, como é que será essa demanda por salários no serviço público, secretário? Bom, primeiro eu quero agradecer a todos os servidores públicos brasileiros. Eu sou servidor público, tenho muito orgulho disso. Agora, todos têm cumprido um grande trabalho, têm dado o seu melhor para manter a estrutura pública em funcionamento. Dito tudo isso, é importante entender que milhões de brasileiros perderam o emprego durante a crise da Covid. Milhares de brasileiros perderam o salário durante a crise da Covid. Nenhum deles foi funcionário público. Então, acredito, eu como funcionário público, não quero sacrificar a próxima geração para eu ter aumento. E eu tenho certeza absoluta que a maior parte dos funcionários públicos pensa como eu. Nós estamos numa guerra, nós temos que reservar os nossos recursos para combater a pandemia e para ajudar os mais necessitados, porque essa pandemia, infelizmente, aumentou a pobreza no mundo e também no Brasil. Então, por exemplo, eu acho que não é o momento de reajustes salariais. É claro que uma ou outra correção pode ser feita, mas com muita prudência, com muita serenidade. E eu convido também, José Maria, a Jovem Pan fazer essa discussão não só a nível de governo federal, mas a nível de governo estadual também. Vários estados receberam muitos recursos públicos. É por isso que estão com caixa em alta. Hoje, mais de 18 estados já têm programas de assistência à população carente. Por quê? Porque sobrou o dinheiro. E eles fizeram uma escolha. Graças à legislação aprovada por esse governo, não pôde ter reajuste salarial para funcionário público, nem em 2020, nem em 2021. Sobrou o dinheiro, os governadores ajudaram corretamente a população carente. Agora, em ano eleitoral, fica a pergunta: os governadores vão continuar ajudando a população carente? Ou vão dar reajuste para funcionário público estadual? Ou será que vão diminuir os impostos?
Veja, se tem dinheiro para dar reajuste para funcionário público, deveria ter dinheiro para baixar imposto. Ora, se todo mundo precisa se beneficiar do setor público, a pandemia machucou o país inteiro. Se tem algum estado que tem excesso de arrecadação, ele poderia ajudar os mais carentes ou podia ajudar a população como um todo abaixando impostos. Será que é o mais correto aumentar o salário de funcionário público nesse momento? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Agora você, Augusto Nunes. Saxida, eu me divirto aí com as previsões dos analistas econômicos que erram todas, né? Todas. Qual vai ser o próximo erro deles? Dessa turma que, quando é obrigada a retratar-se, diz que a economia despiorou. Eu acho que vão cometer 2 erros muito diretos. O primeiro é um grupo de pessoas que diz que o desemprego ia aumentar o ano que vem. Eu fui muito claro, falei, no meio desse ano eu já falava, o emprego vai voltar muito forte. E os dados da PNAD estão mostrando criação de 1,1 milhão de empregos por mês. Acredito que o emprego vai continuar vindo em linha com essa projeção de criação de vagas de emprego. A segunda coisa é que eu acredito que a inflação ela vai ceder mais rápido do que a maioria das pessoas está imaginando. Eu acredito que a partir de maio nós já vamos ter uma trajetória inflacionária muito mais clara, muito mais convergente. E, por fim, eu acredito também que o nosso PIB vai novamente surpreender positivamente. Então, honestamente, eu estou muito confiante no trabalho que nós estamos fazendo. As pessoas falam assim, a situação fiscal está ruim. Aí, embaixo, aparece a manchete do jornal. Governo tem o melhor resultado fiscal em 7 anos. Poxa, a gente também tem que reconhecer o trabalho que está sendo feito aqui. Uma equipe econômica que, durante a maior crise de saúde pública da história, manteve o lado fiscal sob controle, é claro que vai manter o lado fiscal sob controle o ano que vem. E, de novo, o teto de gastos está aí. Se você tiver que dar aumento em algum lugar, vai ter que reduzir em outro. Aí alguém fala assim, mas mudou a PEC do teto de gastos, muda de novo. Não é correta essa análise. Alguém honestamente acredita que a PEC do teto vai ser mudada em ano eleitoral? Isso não existe. Aí as pessoas falam, mas o próximo presidente pode mudar. Pode, é por isso que cabe a você votar corretamente. Muito bem, nós recebemos aqui no programa Os Pingos nos Is o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. Até mais. Eu agradeço, mas eu preciso fazer uma crítica construtiva à Jovem Pan. O ministro Paulo Guedes é fã do Fiuza, eu sou fã do Fiuza, nós somos fã do Augusto Nunes e vocês não vêm nos visitar aqui. Então, por favor, venham tomar um café, pelo menos na Secretaria de Política Econômica. Com prazer. E eu quero deixar uma mensagem também para todos os ouvintes da Jovem Pan. Olha só, esse time aqui é a seleção brasileira de 94. Podem vaiar, podem criticar à vontade. O nosso time cresce sob pressão. Nós temos o Romário, o ministro Paulo Guedes. Nós temos o Parreira, que é o presidente Bolsonaro. Nós vamos voltar com o título mundial. Podem apostar que nós vamos recolocar o Brasil no caminho de crescimento sustentável de longo prazo. Muito obrigado. Boa. Muito obrigado. Muito boa noite, secretário Adolfo Saxida. Até mais.